ela, na verdade, deve servir de introdução ao estudo da tuberculose. Para ela está relativamente longa. Então, como ela se estenderia demais, eu coloquei conceitos, alguns resumidos, mas assim, a tentativa aqui é tentar motivá-los, né, para o estudo da tuberculose. E vamos ver se eu vou conseguir, né, com a apresentação. Essa apresentação está baseada nesse, nesse, nesse segundo slide aí. Você que tem que passar, Igor? Isso, Alô? pode ir. Desculpa. Então, Pode falar. pode ir para o segundo slide. Peraí. Isso. Então, esse aí é o Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose, ele é editado pelo Ministério da Saúde e ele é bem atual. Essa edição é de 2009, ela é revista, então ela deve ser a base para o estudo da tuberculose. Ele tem capítulos bem práticos, né, e bem orientados acerca de todas as condutas relativas à tuberculose, né? E boa parte dessa minha apresentação está baseada nesse manual, ok? Pode ir para o seguinte, Igor. Eu dividi essa aula, só para a gente se orientar, né, não se perder no meio dela, em diversos tópicos, né? O primeiro vai ser, então, a importância da tuberculose no Brasil e no mundo, e eu vou tentar despertar em vocês a curiosidade acerca da tuberculose e a importância que tem o estudo dela, né? Mais baseado em estudo em dados estatísticos, né? Em estudos epidemiológicos, né? Em seguida, eu vou fazer algumas considerações sobre a microbiologia do M. tuberculose, né? E também vou tentar motivá-los, né, a estudar um pouco isso, porque conhecer isso explica bastante do que diz respeito à patogenia dele, ao diagnóstico laboratorial, etc. Não é nada extenso, ele é bem resumido, mas ele enfoca as principais coisas que a gente deve saber acerca do tuberculose para entender um pouco a doença e o diagnóstico dela. Depois eu vou falar de manifestações clínicas e vou me resumir a falar sobre a tuberculose pulmonar, que é a forma de tuberculose mais comum, né? Mais de 90% dos casos de tuberculose acometem o pulmão, né? E é lógico, não existe só tuberculose pulmonar, existem diversas formas, qualquer víscera pode ser acometida pelo bacilo da tuberculose, mas elas são mais raras de serem observadas e se vocês quiserem, depois a gente pode marcar sucessivas reuniões para estudar outras formas de tuberculose, que vai me dar bastante prazer, porque eu gosto bastante de falar sobre tuberculose. Depois vamos falar um pouco sobre o tratamento, não vai ser o enfoque principal, mas ele vai ser bastante objetivo com respeito às formas de tratamento, etc. Mas é lógico que existem circunstâncias do tratamento que não vão ser enfocadas, que elas exigem um pouco mais de aprofundamento, e devem ser lidadas em níveis de cuidados da saúde um pouco mais sofisticados, né? E falar um pouco sobre a prevenção, né? Pode passar o seguinte. Então, em primeiro lugar, vamos falar a importância dela no Brasil e no mundo, né? Pode seguir. Bom, o Brasil já tem um convívio com a tuberculose secular, né? Quer dizer, se a gente vê aí na história, a gente vê que na época do Brasil colônia, a tuberculose era muito importante, né? Porque a tuberculose, vocês vão ver mais adiante, é uma doença da aglomeração, do convívio íntimo, né? Das cidades, das zonas periurbanas, dos aglomerados urbanos, né? E de modo que na época em que foram montadas as cidades, né, existia muito isso, condições muito insalubres, muito convívio, né, muita aglomeração num mesmo domicílio, coisa que acontece até hoje, né? Então a história da tuberculose acompanha a história do Brasil em todas as suas fases, né? E é lógico que a gente, no cenário mundial, está colocado entre os 30 países que têm mais tuberculose, né? E esse slide eu achei interessante porque
ele reúne umas circunstâncias que é, conferem gravidade à tuberculose, né? Que são, por exemplo, o fato do sujeito ter HIV, nós vamos ver mais adiante a importância que tem isso, a resistência do bacilo da tuberculose aos tratamentos habituais, né, que é essa bolinha azul, e a própria tuberculose, né? E existe aqui, esse slide é bem legal, porque assim, ele, na parte central, ele reúne as três circunstâncias, né? Quer dizer, ter tuberculose, tuberculose multiresistente e ter AIDS. E o Brasil está colocado aqui, né? Não é a tuberculose multiresistente ainda não é um problema muito sério para a gente, é grave, mas assim, não é tão sério, e o que a gente tem de muito sério é a convivência da tuberculose com a AIDS. Então, o Brasil está nesse grupo aqui de países que a tuberculose e a AIDS são duas circunstâncias muito frequentes e que impedem um pouquinho que a gente derrube as taxas de incidência da doença aqui entre nós. Então, o Brasil está colocado entre os 30 países com mais tuberculose, e tem um problema sério relacionado à tuberculose e AIDS, né? Pode passar. Bom, que tamanho que tem esse problema? Eu peguei dados mais ou menos atuais, que são os últimos dados consolidados mesmo, né? Talvez já tenha de 2018, mas de 2017 é mais garantido. Então, nós tivemos em 2017 72 mil casos de tuberculose. Quer dizer, isso aí perto da epidemia e do Covid não é nada, né? A gente já está com isso aí praticamente em 60 dias, né, de Covid, já deu o que tem de tuberculose no ano, né? E morreram, né, cerca de 4.500 pessoas por causa da tuberculose no ano de 2016. Também, comparado ao Covid, isso é só 3 dias, né, de letalidade da Covid, mas assim, é muita morte, né? Ele está na lista dos 30 países, né, prioritários para a tuberculose, e a 19ª posição na lista dos 30 prioritários para tuberculose e HIV, conforme eu disse anteriormente, né? Aqui no Brasil é a quarta causa de morte por doença infecciosa e, olha, é a primeira causa de morte dentre as doenças infecciosas em pacientes que têm AIDS, né? Então, definitivamente, a gente tem que estudar a tuberculose, todos nós temos que saber a tuberculose, né? Ele é um problema grave no país, tem muito caso, tem muita morte. A gente está entre os países que têm mais tuberculose, é uma causa frequente de morte por doença infecciosa, e ela adquire especial importância nos casos de AIDS, né? No slide seguinte, nós vamos ver as taxas de incidência de tuberculose ao longo de um período de tempo, né? A tuberculose já teve coeficiente de incidência por 100 mil habitantes, que essa é a base que está sendo utilizada aí nesse gráfico, de centenas, né? Mas, assim, a gente observou um declínio substancial da incidência da tuberculose em função, primeiro, do aparecimento de um tratamento e, segundo, da melhoria das condições de habitação, das melhorias das condições sociais, da assistência e etc., né? De modo que ela desceu para níveis assim do tipo em 2003, que é o primeiro ano representado aqui, 40 e poucos por 100 mil habitantes, né? E a gente vinha observando um declínio dela até ela adquirir uma estabilidade, né? Repare que essa de 44 e pouco já tinha sofrido o impacto da AIDS, porque quando a AIDS apareceu também subiu a incidência de tuberculose. Por isso que eu já acabei de falar, né? Então, ela desceu a esse nível, depois ela adquiriu uma fase de estabilização, e aí, quando foi em 2016, ela começou a aumentar de novo. Repara que passou aqui de 33 para 36, essa é a média, né, de incidência no Brasil. De modo que, assim, essa elevação do número de casos de tuberculose, ela também foi observada em diversos outros lugares do mundo, mas especialmente aqui no Brasil, ela deve se dever à deterioração das condições sociais, né? Da urbanização, né? E agora com maiores aglomerações, né? Perda de renda e etc., né?
De modo que a gente definitivamente, a gente tem que estudar a tuberculose, porque ela está aumentando, né, nos últimos anos, interrompeu uma sequência de queda, de modo que a gente tem que fazer alguma coisa para que ela volte a ter a tendência de queda que vinha tendo, né? E no slide seguinte, pode passar. A gente é bastante interessante que a gente vê aqui nele o quê? São 4 períodos sucessivos, né? 2013 até 2018, né? Cada barrinha dessa representa um ano, né? E também está dividido em regiões do Brasil, para a gente observar onde que essa coisa dessa recrudescência foi mais acentuada, né? Porque ela está sendo observada nos 3 últimos anos. Então você vê que aqui na primeira coluna tem a região norte, e repara que o crescimento era negativo aqui, 2013, 2014. Quando chegou nos anos seguintes, ela subiu bastante, quer dizer, aumentou em 12% os casos em 2017 em relação aos demais. Então, assim, é uma região em que a tuberculose recrudesceu com violência, né? E em diversas outras regiões também houve a mesma coisa, né? Quer dizer, algumas regiões tiveram tendência de queda mesmo, né? Mas, assim, em diversas regiões a tendência foi de acréscimo de casos, né? A gente assinala aqui o Sudeste, né? Onde nós estamos, e assinala a região Norte, Norte e Nordeste. Norte, Nordeste e Sudeste tiveram um aumento substancial do número de casos de tuberculose. No slide seguinte, nós vamos ver a importância que ela tem em relação ao Estado, né? E a gente vai ver, só para ser rápido, a gente vê que a média do Brasil é 35, os estados que estão acima da média são, primeiro, o estado do Amazonas, é aquela tendência de acréscimo lá que a gente viu no slide anterior, que é o dobro, mais do que o dobro do que a média nacional. No Rio de Janeiro também a média é muito superior à média nacional. Vem aqui está o estado de São Paulo. O estado de São Paulo também está um pouco acima da média, né? De modo que existem diversos estados aqui do Brasil que a tuberculose acontece acima da média. Tem estados que ela acontece muito acima da média. Portanto, a gente tem que tomar uma atitude aqui, porque no norte essa coisa explodiu, vamos dizer, né? O slide seguinte, ele resume um pouco essa coisa que a gente já apresentou, que é a importância da tuberculose segundo a região. Você vê que aqui no Espírito Santo é um local bastante referido com uma incidência elevada de tuberculose, no Amazonas, como a gente já viu, mas aqui em toda a região norte, né? Na região sudeste também ela é importante e, posada aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela também ganha importância. Então, norte, o Nordeste, um pouco Centro-Oeste, o Sudeste, quer dizer, o Brasil tá, tem bastante tuberculose e aumentou nos últimos anos, como a gente acabou de ver. No slide seguinte, a gente vê que a tuberculose mata, né? Aqui é o número de óbitos por 100 mil habitantes, a gente vê que há uma tendência ao declínio dos óbitos, né? Ela até é diferente da taxa de incidência, né? A incidência sobe, mas os óbitos continuam caindo ou se estabilizam. É um pouco reflexo da melhor atenção, né? À saúde, de modo que mais ou menos bem cuidadas, né? Quer dizer, o diagnóstico deve estar sendo feito, né? E o doente está sendo lidados com propriedade. Mas ela mata, né? 2,2 por 100 mil habitantes, né? No slide seguinte, a gente está vendo, vai ver aí aonde morre mais de tuberculose, né? E eu coloquei aqui nesse slide as capitais, porque assim, já que essa é uma doença urbana, né? Então nós vamos ver aonde que se morre mais, aonde que morre mais gente de tuberculose no Brasil. E você vê que Recife é o campeão. A média nacional das capitais é 3,1 e tem muita gente acima da média nacional. O estado de São Paulo está abaixo da média nacional, um pouquinho abaixo. Mas tem muita gente aqui, como vocês podem ver, depois pode ver no detalhe, para não demorar, tem muita capital que tem coeficiente de mortalidade por tuberculose acima da média nacional. Definitivamente ela é uma coisa importante, né? No slide seguinte, nós vamos ver que é o seguinte, a tuberculose ela acontece em
populações bem determinadas. E se vocês somarem aqui nesse gráfico, que relaciona o tipo de população, e tem aí um ícone que representa a população, por exemplo, esse aqui são os indígenas, aqui os pacientes com AIDS, a população apenada, né, a carcerária, e aqui os moradores de rua. E aqui ao lado a gente vê o risco relativo em relação à população que não é dessas categorias, de ter tuberculose. Então, assim, os indígenas têm 3 vezes mais risco de ter tuberculose. Olha o povo com AIDS. Eles têm 28 vezes mais chance de ter tuberculose do que os demais. A população carcerária é a mesma coisa. E os moradores de rua, muita coisa acima do que a população normal. E se vocês somarem aqui a participação dessas populações nos casos novos de TB, vão ver que isso aqui dá mais ou menos 25%. Se a gente somar todo mundo dessas populações, não dá 0,1% da população brasileira. Então, assim, equivale a dizer que 0,1% da população brasileira contribui com 25% dos casos de tuberculose. É muita coisa. Então, se a gente focar o diagnóstico e o tratamento nessas populações, a gente certamente vai promover uma queda substancial da taxa de incidência da tuberculose, né? E é isso que o governo tem feito, né? Enfocar essas populações. Quer dizer, existem dificuldades naturais, né, para a gente atender tudo isso. A população carcerária, por exemplo, apagou. O professor Igor mandou aqui que caiu energia lá. Professor, perdão. Acabou a energia aqui na minha casa. Hã? Eu vou tentar abrir aqui, só um segundo. Tá bom. Desculpa o incômodo. Imagina. Opa, voltou. Ih, voltou. A gente estava nesse ou no próximo? Não, pode passar o próximo, mas sumiu aqui na minha tela. Ah, apareceu. Não, sumiu de novo. Pronto, agora apareceu. Bom, tá aparecendo e sumindo. Bom, o anterior, faz favor. Esse. Bom, então é para reforçar a questão da tuberculose e AIDS, e aqui a gente tem esse dado de 2016, e dá para ver que nas mortes, né, que aconteceram nesse ano, a causa básica, né, que é a AIDS, né, você vê que 1.719 casos, né, foram decorrentes de tuberculose. Então, morre muita gente de AIDS e tuberculose. Como eu disse, é a primeira causa de doença infecciosa que mata em pacientes com AIDS, né? Pode passar o seguinte. Essa é a proporção de co-infecção, segundo o estado da federação. Você vê que a média é 9,5%, esse é percentual, né? Na média é quase 10%, né, dos pacientes com AIDS têm diagnóstico de tuberculose, né, durante a evolução deles,
e tem locais que isso é muito maior do que a média, né? A gente pode ver aqui que mais ou menos metade dos estados, né, tem mais tuberculose em paciente com AIDS do que a média nacional. Pode passar. Aqui também tem a população carcerária, né? Que aqui é outra forma de apresentação. Aqui ele está falando qual a taxa de incidência de tuberculose por 100 mil pessoas presas, né? Pessoas encarceradas. Coloquei um slide pequenininho, mas não dá para ver, que é aquele da população total, que é uma média de 35, mais ou menos. Você vê, a média do povo com a encarcerada é de 1.087. Isso aqui é 60 vezes, 40 vezes, 30 vezes a incidência da população normal. Né? Então, assim, é muita tuberculose nos presídios, né? E você vê que a média nacional é 1.087, você vê que tem muita, nos presídios do Rio de Janeiro, por exemplo, a taxa é o dobro da média nacional. Então, essa população encarcerada é uma população alvo para a tuberculose. Pode passar? Bom, a tuberculose a gente espera que cure, né? E os estados mais organizados, né, com respeito à assistência a ela, são os que proporcionam mais cura, né? Agora, a média de cura, você vê que não é uma média desejável, né? Quer dizer, isso equivale a dizer que só 70% dos casos, 70 e poucos por cento dos casos de tuberculose tratada tem o desfecho de cura, né? Essa é a média nacional. E tem muita gente, muito estado, né, cujo percentual de cura tá abaixo da média nacional, que é o raciocínio ao inverso, né? Tem um monte de estado aqui que tem até 60% de taxa de cura. Isso reflete um pouco o despreparo do serviço de saúde de enfrentar a tuberculose, né? Não está devidamente organizado para tratar. No estado de São Paulo, a taxa de cura é maior do que a média nacional. Os serviços aqui são mais organizados, mas ela está em torno de 80% e poucos por cento dos casos. Pode passar? Bom, aqui é uma forma de tratamento que chama tratamento diretamente observado, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É só eu coloquei só para a gente ver que em grupos de pacientes que são tratados sob esse regime diretamente observado, que significa o posto de saúde observa o sujeito tomar o remédio, ou então fornece e vê tomar em alguns casos, né? Ou então o sujeito vai ao posto de saúde e toma o remédio na presença do funcionário. Se ele não vai, o posto de saúde vai na casa atrás para dar o remédio. Você vê que o sucesso desse tipo de tratamento, desse grupo de pacientes tratados, é muito melhor, né, que é o caso aqui do azul, do que os pacientes que estão em outros regimes de tratamento. Então, a forma de tratamento mais aconselhada é o tratamento diretamente observado. A gente tem certeza que o doente tomou o remédio, né? Pode passar? E tem mais os últimos dois slides, que é o seguinte: o diagnóstico da tuberculose, nós vamos ver mais adiante, ele pode ser feito com um método rápido molecular, que é uma reação de PCR em tempo real, e que ela é disponível na maioria dos estados brasileiros. Mas, infelizmente, né, a gente não tem esse teste muito bem realizado, assim, né? Ele não entrou na rotina verdadeira, né? Esse é um teste que é realizado em poucas horas, não chega a 2 horas, então o resultado é muito rápido, mas ele, para ser operacionalizado, ele tem um pouco de dificuldade. A média do Brasil é de que 34,4% dos diagnósticos são feitos com esse teste, mas o objetivo é a gente fazer com que esse teste seja utilizado na maioria dos casos. Agora, tem estado aqui que diagnostica muito com teste molecular, né? A média é 34%, o estado de São Paulo está acima da média, né? Quase 50%, mas tem muito estado, né? Ceará, Pernambuco, que esse teste não é aplicado na proporção que devia ser, né? Talvez por isso tenha, né? Muito caso e muita morte, né? Por exemplo, Pernambuco, Recife, você lembra lá? Recife tem muita morte e muito caso, né? Pode passar. E uma outra curiosidade é a seguinte:
todo paciente com tuberculose tem que ter um teste de HIV, né? Porque assim, a gente já viu qual é a importância que a tuberculose tem no HIV. Mas, infelizmente, nem todo mundo tem o teste de HIV realizado. E tem até uma queda, né? Agora, no último ano, no último ano de observação aqui, né? De 80% para 77%. Isso aqui devia ser 100%, né? Todo paciente que tem tuberculose, nós vamos ver, é necessário que tenha um teste de HIV realizado também. Pode passar. Os pacientes com HIV também, eles são mais difíceis de tratar, portanto, o encerramento como cura nos pacientes com HIV é menor do que nos pacientes que não têm HIV, né? Eles abandonam bastante e morrem bastante também, né? Então, é uma população que a gente tem que tratar com bastante cuidado e quase que sempre com tratamento diretamente observado. Pode passar. Bom, aqui, finalmente, acho que esse é o último slide dessa sessão, para mostrar assim, os casos de tuberculose e como é que são lidados, para vocês verem que a maioria dos casos de tuberculose, que são os casos mais em laranja escura, que são lidados na atenção básica. É para a gente tirar um pouquinho essa noção de que a gente tem que atender casos de tuberculose aqui no Hospital das Clínicas, né? Eu lá no ambulatório, no meu ambulatório, antes do confinamento, né, que eu fazia lá, eu fazia questão de não segurar os pacientes com tuberculose aqui no hospital. Todo mundo que tem tuberculose é para ser lidado na atenção básica, né? Porque o tratamento da tuberculose não é para ser descomplicado. E ele tem que ser o mais próximo possível da residência da pessoa, de modo que o centro de saúde possa ir lá, ele possa ir ao centro de saúde, eventualmente tomar um remédio. Então, é para dizer que a tuberculose é uma doença da atenção básica. Ninguém deve segurar casos de tuberculose aqui. Se quiser aprender tuberculose, também pode ir no centro de saúde, né? Aprende lá, né? Ou se diagnostica aqui, já transfere para a unidade básica. Pode passar. Bom, então essa sessão finaliza aqui. E eu fiz questão de colocar aqui uns lembretes que é de fixação. No final de cada sessão, nós vamos ver aí um lembrete desse tipo, né? Então, são os seguintes. Secularmente, a incidência de tuberculose reduziu-se significativamente devido às melhorias obtidas com tratamento e condições sociais mais favoráveis. A AIDS fez crescer a incidência da doença nas décadas de 80 e 90 e nos últimos 10 anos ela se manteve estável. Recentemente, houve um recrudescimento da doença, principalmente na região norte, provavelmente por piora das condições sociais. E os casos de tuberculose em indivíduos portadores de HIV, indígenas, apenados e moradores de rua, correspondem a cerca de 25% de todos os casos de tuberculose no Brasil. Pode passar? A principal causa de morte em pacientes que vivem com HIV é a tuberculose. Há uma sobremortalidade de tuberculose em pacientes imunossuprimidos, transplantados ou submetidos à terapia imune. Há uma menor chance de cura em pacientes que vivem com HIV. A sorologia de HIV não é requisitada em todos os casos de tuberculose, infelizmente. O tratamento diretamente observado resulta em melhores chances de cura. O teste molecular rápido só é realizado em cerca de 35% dos casos. Isso deve crescer. A tuberculose é uma doença que deve ser diagnosticada e tratada na atenção básica. Então, esses pontos que eu coloquei são pontos de fixação, né? Para a gente guardar ao final.